Vamos fazer mais um exercício de regra de 3 composta. O enunciado é o seguinte: em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, neste exercício, nós vamos lidar com 3 grandezas, que são horas, caminhões e metros cúbicos. Então, temos essas 3 grandezas aí, na ordem, né? Horas, caminhões e metros cúbicos. Então, na primeira hipótese, o que é que existe? Ele vai trabalhar 8 horas, 20 caminhões e 160 metros cúbicos de areia. E ele quer saber se, trabalhando 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos. Então, primeira coisa, só fiz repetir aqui o quadro para ilustrar, para começar a analisar as grandezas, analisando caminhões com horas e depois caminhões com metros cúbicos, porque caminhões é onde tem a incógnita. Então, a grandeza que tem a incógnita, eu vou analisar separadamente com cada uma das duas. Então, eu vou atribuir aleatoriamente seta para baixo, né, em caminhões, para poder analisar com a outra. Então, eu vou analisar com horas. Então, se os caminhões trabalharem 8 horas, sendo 20 caminhões, né, eles vão produzir 160 metros cúbicos, eles vão descarregar 160 metros cúbicos de areia. Se ele trabalhar 5 horas, X caminhões vão trabalhar 120 metros cúbicos de areia. Então, eu vou agora isolar horas e caminhões. Então, o que é que eu vou fazer? Analisar. Trabalhando 8 horas, eu preciso de 20 caminhões. Se eu trabalhar menos horas, trabalhar 5 horas, eu vou precisar de mais ou de menos caminhões? Eu vou precisar de mais, porque eu vou trabalhar menos horas, vou precisar de mais caminhões. Então, isso está inversamente proporcional. Então, a seta que vai ter em horas é o sentido inverso da de caminhões. Vai ser uma seta para cima. Agora, analisando caminhões com metros cúbicos. Eu trabalhando com 20 caminhões, eu vou descarregar 160 metros cúbicos. Para eu descarregar menos areia, eu vou precisar de menos caminhões. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, o mesmo sentido da seta. Entenderam? Olha, se eu trabalho com 20 caminhões, eu descarrego 160 metros cúbicos de areia. Para eu descarregar 125, diminuir a quantidade de areia. Eu vou precisar de menos caminhões. Então, diminuir os caminhões e diminuir a areia também. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, eu vou isolar 20 sobre x e vou igualar. Quem está com a seta invertida vai ficar com a fração invertida. Então, no lugar de eu botar 8 quintos, eu vou botar 5 oitavos. Vezes 160 sobre 125, porque elas são diretamente proporcionais. Ou seja, caminhões e metros cúbicos são diretamente proporcionais. Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado, né? Vou multiplicar x vezes 5 vezes 160 e igualar 20 vezes 8 vezes 125. Então, fazendo a primeira multiplicação, x vezes 5 vezes 160 vai ser igual a 20 vezes 8 vezes 125. Então, repetindo aqui. Então, eu vou isolar o x. X vai ser igual, o que está tudo depois da igualdade, 20 vezes 8 vezes 125, dividido pelo que está antes da igualdade, dividido por 5 vezes 160. Olhando de cara aí, no numerador, eu tenho uma multiplicação de 20 vezes 8. Quanto é 20 vezes 8? 160. Eu tenho 160 também no denominador. Então, eu posso cortar 20 vezes 8 do numerador por 160, porque estão tudo multiplicando. Se tivesse alguém somando lá no numerador, ou subtraindo, ou no denominador, não poderia fazer isso aí. Mas se está tudo multiplicando no numerador, e embaixo também está tudo multiplicando, eu posso fazer essa simplificação. 20 vezes 8 eu já corto com 160. Então vai ficar o quê? X igual a 125 sobre 5.
eu faço essa divisão aí bem simples, né? Então, x vai ser igual a 25 caminhões.